Não encontraste este vídeo por acaso. Foste convocado. No momento em que clicaste, algo antigo no reino espiritual mudou. Não por acaso, não por curiosidade, mas por orquestração divina. Porque neste momento, enquanto estas palavras chegam aos teus ouvidos, algo na tua alma acabou de se despertar. Algo enterrado acabou de abrir os olhos. Algo escolhido acabou de acordar. Tu sentes isso, não sentes? Aquela sensação de aperto no peito, aquela onda repentina de calor, aquele sussurro interior que surge como um rugido a dizer: isto é para mim. Não é coincidência, é uma confirmação. Entraste num momento sagrado, um encontro pré-escrito escondido na tua linha do tempo, à espera que chegasses. Isto é mais do que uma mensagem, é uma transação espiritual, um momento em que o céu se inclina para lhe fazer uma pergunta. Estás pronto? Pronto para deixar de sobreviver e começar a caminhar com poder. Pronto para deixar de duvidar e começar a tornar-se. Pronto para deixar de esperar e finalmente receber. Porque o que está a chegar não é um desejo, é uma libertação. Uma libertação de tudo pelo que choraste, sangraste e rezaste em silêncio. E agora, o céu está a manter o cofre aberto, mas não está a forçar-te, está a convidar-te, porque os milagres não são impostos, são ativados pelo teu sim, e não qualquer sim. Um sim agora, um sim destemido, rendido e sem remorsos. Este é o momento que o inimigo tentou impedir. Aquele atraso, aquela dor, aquela confusão, não era apenas a vida, era resistência, porque o inferno sabe o que acontece quando um escolhido finalmente acorda e diz: estou pronto. E adivinha? Tu conseguiste. Ainda estás aqui, ainda de pé, ainda a respirar, ainda a acreditar. Isso por si só é a tua prova. A transferência já foi aprovada, a bênção já está escrita. O céu está apenas à espera de uma coisa, de ti. Então, se sentes isso, se o teu espírito sabe que este momento é teu, escreve 777 nos comentários agora mesmo para declarar isso. Clica no botão gosto, como um ato profético. Inscreve-te para permanecer sintonizado nesta frequência, porque este não é apenas mais um vídeo, isto é a tua confirmação divina. Bem-vindo, escolhido. Vamos começar. Alguma vez tiveste a sensação de que por mais que corras, algo te persegue toda a tua vida, mas não para te prejudicar, e sim para te coroar? Aquela sensação tranquila no peito, aquela voz que sussurra quando estás sozinho: tu estás destinado a algo mais. Não era imaginação tua. Era o destino a bater, repetidamente, à espera que finalmente abrisses a porta. Não nasceste para te misturares. Não foste feito para seguir as regras pelas quais todos os outros vivem. Não. O céu não escolheu-te para ser comum. Ele escolheu-te porque tens algo raro. Desde o momento em que deste o teu primeiro suspiro, o universo reparou em ti. Enquanto os outros celebravam aniversários, tu desencadeavas linhas temporais. Enquanto os outros recebiam um nome, tu recebeste uma vocação. É por isso que nada na tua vida foi aleatório. Cada atraso, cada desvio, cada desgosto, não foi para te punir, foi para te posicionar. Tens caminhado com tinta invisível escrita na tua alma, e essa tinta diz: separado, marcado para mais, destinado à riqueza, grandeza, impacto. E não apenas riqueza financeira, mas abundância espiritual, sabedoria, influência que se estende além das gerações. Não foste concebido apenas para ganhar, nasceste para construir. A tua existência é a resposta a uma necessidade que este mundo ainda não viu. E mesmo que as pessoas possam ter te ignorado, mal interpretado, descartado, o céu nunca o fez. Na verdade, o céu tem esperado pacientemente que percebas quem és,
o que carregas e porque não pode ser destruído pelas mesmas coisas que destroem os outros. Porque nunca estiveste sozinho. Tens caminhado com a graça, e a graça segue os marcados. O engraçado é que os escolhidos muitas vezes se sentem os mais esquecidos, enquanto outros estão por aí a perseguir sonhos, a celebrar vitórias, a acumular likes e seguidores. Tu provavelmente sentiste que a vida tem sido uma longa temporada de silêncio, mas o silêncio não é ausência, é proteção, é o espaço onde o céu faz o seu melhor trabalho, longe do barulho, longe das multidões, longe da validação. Vês, os escolhidos raramente nascem sob aplausos, eles nascem com uma missão, e missões exigem isolamento. Tiveste de passar por aqueles anos em que nada fazia sentido, em que portas se fechavam sem explicação, em que relacionamentos desmoronavam, em que tudo em ti queria gritar, "Por que eu?" Mas agora, olhando para trás, estás a começar a perceber que não estava a acontecer contigo, estava a acontecer por ti, porque quanto mais tempo estavas escondido, mais profundas eram as tuas raízes, e raízes profundas dão origem a árvores inabaláveis. Nunca estiveste a ser enterrado, estavas a ser plantado. O céu estava a proteger-te da exposição prematura de pessoas que teriam desperdiçado o teu dom, de lugares que não podiam conter o teu potencial. E agora, a época de te esconderes está a chegar ao fim. O que antes estava escondido está a ser revelado, e o mundo não está preparado para o que está prestes a surgir. Porque quando os escolhidos emergem, não voltam os mesmos. Eles voltam mais sábios, mais fortes, mais claros, com olhos que enxergam além da superfície e um espírito que conhece o seu valor. Estiveste no fogo por tempo suficiente. Agora é hora de brilhar como o ouro que sempre foste. Mas não te confunda, não se trata de exagero ou motivação vazia. Trata-se da verdade, a verdade profunda, aquela que ficou enterrada sob anos de luta e sobrevivência. Disseram-te para seres humilde, para jogares pelo seguro, para não sonhares grande. Mas os escolhidos nunca foram feitos para viver pequenos. Não carregas fogo nos ossos apenas para acender um fósforo. Carregas-o para queimar limitações. O divino marcou-te para uma vida de abundância. E essa abundância começa quando deixas de pedir permissão para te ergueres e começas a andar como se já tivesses a coroa. A riqueza não vem para os que gritam, ela vem para os que estão alinhados. E tu, quer já percebas ou não, estás em alinhamento divino. Tudo o que sobreviveste foi preparação. Tudo o que perdeste foi para abrir espaço. Tudo o que temias está prestes a se curvar à versão de ti que finalmente está pronta para aceitar o que sempre foi tua. Há uma razão pela qual não pensas como todos os outros. Porque os teus sonhos são grandes demais para conversas triviais. Porque lutas para aguentar conversas que esgotam o teu espírito. É porque foste programado de maneira diferente. Não foste feito para apenas te encaixar. Foste criado para transformar o ambiente. E isso tem um custo. Provavelmente já reparaste que a cada nível de crescimento, o ambiente fica menor. Os amigos afastam-se. O apoio desaparece. A solidão instala-se. Mas essa solidão é sagrada. Esse isolamento não é um castigo, é um convite para aprofundar, para explorar o que está escondido sob o ruído, para finalmente conhecer o teu verdadeiro eu, aquele que não é diluído pelas opiniões dos outros. Porque o mundo não precisa de mais uma cópia, precisa da tua voz, da tua verdade, das tuas ideias. E o céu não deu isso a mais ninguém. Deu-te a ti. Porque tu és digno de confiança. Porque as tuas intenções são puras. Porque a tua dor refinou-te em vez de te destruir. Tu não te quebraste.
transformaste-te. E é por isso que agora estás pronto. Pronto não apenas para sobreviver, mas para prosperar, para transbordar, para caminhar com uma abundância que quebra correntes, eleva os outros e deixa um legado que ninguém pode apagar. Então, vamos falar sobre a riqueza dentro de ti, o tipo que não pode ser medido por números, mas que se manifesta em ideias, em instintos, na maneira como o teu coração anseia por resolver problemas que os outros ignoram. Tu não és apenas um sonhador, tu és um veículo. Tu foste escolhido para carregar uma visão que abençoará milhares, talvez milhões. Mas isso não virá pela força, virá pelo alinhamento, através do reconhecimento de que já tens o que a maioria das pessoas passa a vida inteira a perseguir. Tens discernimento, tens resiliência, tens sabedoria conquistada nas trincheiras da vida. Isso é moeda milionária, é a riqueza mais rara. E quando o teu mundo interior se alinha com a tua identidade divina, o teu mundo exterior não tem escolha a não ser seguir. Esse é o segredo. Nunca se tratou de perseguir dinheiro. Tratava-se de tornar-se a pessoa que o dinheiro persegue. E tu, escolhido, és essa pessoa. Este é o teu sinal de despertar. A tua herança espiritual é grande demais para ser ignorada. O teu nome está escrito em bênçãos que ainda nem imaginas. Mas tudo começa com uma decisão: aceitar que foste escolhido não apenas para testemunhar milagres, mas para viver neles, para incorporá-los, para te tornares a prova de que o céu ainda se move, ainda fala, ainda abençoa. E quando finalmente aceitar isso, não apenas com a boca, mas com os seus movimentos, abrirá os portões, aqueles que pareciam selados, aqueles que as pessoas diziam que nunca atravessaria. Veja-os se abrirem, porque quando os escolhidos se levantam, nada pode detê-los, nem o tempo, nem a oposição, nem a dúvida, e muito menos o medo. Então levante-se, aceite, o céu está à sua espera. Provavelmente já te perguntaste: por que é que sinto que estou sempre a ser atacado? Por que é que parece que quanto mais te esforças para te ergueres, mais pesada se torna a resistência? Não é coincidência, é uma confirmação. Foste alvo das trevas não porque és fraco, mas porque és poderoso. O inimigo não luta contra o que não o ameaça. A pressão que tens sentido não é aleatória, é uma guerra, não apenas física, mas espiritual. E o campo de batalha é a tua mente. É lá que o inimigo ataca primeiro. Ele tenta convencer-te de que estás atrasado, que não és bom o suficiente, que foste esquecido, quebrado ou que é tarde demais. Ele inunda-te com comparações, insegurança e confusão. Por quê? Porque se conseguir fazer-te acreditar na mentira, nunca caminharás na verdade. Mas aqui está a parte que o inimigo nunca esperava. Tu ainda estás aqui. Depois de tudo o que passaste, depois das perdas, das traições, das portas fechadas, dos colapsos, das noites em que quase desististe, tu ainda estás de pé. E isso é prova de algo muito maior do que força de vontade. É proteção divina. É resiliência enraizada no teu chamado. Tu foste projetado para resistir às tempestades, porque foste construído para carregar algo eterno. Não fazes ideia de quão perto estavas de alcançar o sucesso da última vez que quase desististe. Pensaste que era o fim, mas na verdade era o limiar. O momento antes da mudança, o espaço entre o teste e o triunfo. E é assim que funciona. Antes de cada bênção, há uma batalha. Antes de cada ascensão, há resistência. Mas os escolhidos não recuam, não cedem à pressão. Eles crescem com ela. E a maior batalha é frequentemente reservada para os maiores destinos. Tu tens lutado não porque estás amaldiçoado, mas porque estás coroado. Mas agora é hora de recuperar a tua mente.
de expulsar as mentiras e substituí-las pela verdade. Tu não estás demasiado quebrado para ser usado. Tu não estás demasiado atrasado para ter sucesso. Tu não és indigno de riqueza, alegria e favor. Tu foste escolhido. Tu és suficiente. Tu estás equipado. E estás à beira de entrar numa vida com que outros só podem sonhar. Mas primeiro deves fazer uma escolha. Parar de te fazer pequeno, parar de diminuir a tua luz para se adequar ao conforto dos outros, parar de pedir desculpa pelo fogo no teu espírito. Não foste feito para ser brando. Foste feito para mover montanhas. E agora chega o momento do reconhecimento. A compreensão de que o milionário que estás destinado a ser não está lá fora, está dentro de ti. Foste ensinado a procurar o segredo em livros, em gurus, em fórmulas e sistemas. Mas a verdade é que tudo o que precisas já está dentro de ti. As tuas experiências, a tua dor, a tua criatividade, os teus instintos não são passivos, são tesouros. O mundo condicionou-te a duvidar de ti mesmo, a perseguir a validação, a esperar por permissão. Mas os escolhidos não esperam por aprovação. Eles agem com base na visão. Já te foi dado o plano. Aquela ideia que continuas a ignorar é a semente. Aquela habilidade que tens escondido é a chave. Aquela paixão que não consegues abandonar é o mapa para o teu próximo nível. Para de esperar, começa a agir. O milionário que existe dentro de ti não está à espera de uma economia melhor ou do momento perfeito. Está à espera da tua decisão. Quando escolhes acreditar em ti mesmo com a mesma intensidade com que acreditas nos outros, tudo começa a mudar. Porque a riqueza não é apenas dinheiro, é uma questão de mentalidade. E quando a tua mente está ancorada na verdade, nenhuma força externa pode bloquear o teu fluxo. É por isso que o medo sempre vem primeiro. Porque o medo sabe que, se alguma vez caminhasses na plenitude da tua identidade, tornar-te-ias imparável. E é exatamente isso que estás prestes a fazer. Chega de andar na ponta dos pés em torno do teu poder. Chega de fingir que tens apenas sorte quando a sorte te acompanha. Chega de fingir humildade quando a tua luz foi feita para guiar. O milionário dentro de ti não anseia por atenção. Ele cria resultados. Ele não persegue. Ele atrai. Ele não implora. Ele constrói. Tu não foste colocado neste mundo para sobreviver até sexta-feira. Tu foste colocado aqui para perturbar sistemas, para quebrar correntes geracionais, para criar algo que dure além da tua vida. Isso é legado. E essa é a tua verdadeira moeda. Nunca estiveste destinado a seguir o caminho típico. É por isso que sempre te sentiste desconfortável. A verdade é que, se a multidão está a fazer isso, provavelmente não era para ti. Foste chamado para algo incomum. É por isso que a tua jornada não se parece em nada com a deles. É por isso que não te encaixas em ambientes onde os outros prosperam. Tu és diferente. Vês coisas que os outros não conseguem ver. Sentes mais profundamente. Pensas maior. E com isso vem o fardo de ser incompreendido, de ser julgado, de caminhar sozinho. Mas os escolhidos nunca estão realmente sozinhos. O céu caminha com eles em silêncio. O destino observa das sombras. Tu tens caminhado por uma estrada desconhecida porque nunca foste destinado a chegar onde todos os outros estão indo. O teu destino é diferente. A tua vocação é mais elevada. A tua recompensa é maior. Então, pare de comparar o seu ritmo com o deles. Pare de medir o seu valor pelos padrões deles. A vida deles não é o seu modelo. O caminho deles não é o seu mapa. Você foi escolhido a dedo para uma rota que não faz sentido para o mundo, mas faz todo o sentido para o divino. A rejeição foi um redirecionamento. O atraso foi proteção. A confusão foi preparação.
tu estiveste a caminhar pelo fogo, para que, quando saísses, nada pudesse queimar-te novamente. Tu não precisas da aprovação deles, tu precisas de obediência. Tu não precisas dos aplausos deles, tu precisas de alinhamento. Segue o teu caminho com coragem. Diz a tua verdade em voz alta. Move-te em silêncio quando for necessário, mas nunca duvides dos teus passos. O céu não precisa de multidões para confirmar a tua vocação. Ele só precisa do teu sim. E aqui está a verdade. O teu caminho pode ser solitário, mas não está vazio. Cada passo foi observado, cada oração foi ouvida, cada sacrifício foi registrado. E agora estás a entrar na parte da jornada em que as coisas começam a se alinhar, onde as peças começam a fazer sentido, onde as lutas dão origem a estratégias e a dor se transforma em poder. O caminho incomum leva a uma recompensa incomum, e aqueles que ousaram percorrê-lo com fé, sem um mapa, sem garantias, são aqueles que recebem a bênção que o mundo não consegue compreender. Não estás atrasado, não estás perdido, estás na hora certa. Continua a caminhar, continua a confiar, continua a construir. Porque no momento em que paraste de perseguir o que é popular e começaste a seguir o que é divino, tudo mudou. E em breve, o mundo verá o que o céu já sabia. Nunca foste comum, sempre foste escolhido. É fácil pensar que toda essa espera foi uma perda de tempo, que os anos passados em silêncio, em luta, recomeçando várias vezes, foram apenas atrasos, falhas cósmicas na tua linha do tempo. Mas deixa-me dizer-te algo que o mundo não dirá em voz alta. O atraso nunca foi uma negação. Foi um teste divino, e ninguém é promovido sem passar por ele. Cada fase da tua vida em que te sentiste ignorado não foi um castigo. Foi um campo de provas, uma sala de aula com lições invisíveis. O universo não concede ascensão sem preparação. Portanto, se passaste por batalhas que te fizeram questionar o teu valor, se foste derrubado mais vezes do que consegues admitir, e se ainda estás aqui apesar de tudo isso, então já passaste pela parte mais difícil, o teste antes do tesouro. E a beleza deste teste é que não se tratava de talento, charme ou carisma. Tratava-se do teu caráter. Continuarias a ser gentil quando ninguém te aplaudisse? Continuarias a dar quando ninguém te agradecesse? Continuarias a acreditar na visão quando tudo à tua volta gritasse, desiste? Porque é isso que distingue os escolhidos da multidão. Não é a perfeição, é a persistência. Veja, qualquer um pode atuar quando as luzes estão acesas e o palco está montado. Mas os escolhidos são forjados no silêncio. Eles são refinados no fogo da fidelidade diária, fazendo o trabalho sem reconhecimento, aparecendo sem aplausos, semeando sem saber quando a colheita chegará. Isso não é fácil, mas é isso que o torna sagrado. E se estás a ouvir isto agora, sei que já sentiste esse peso. Já tiveste momentos em que parecia que todos estavam a avançar enquanto tu estavas parado. Viste outros vencerem com atalhos e mentiras enquanto permaneceste fiel ao teu caminho. E no fundo, perguntaste-te, valeu a pena? Deixa-me responder por ti. Sim, valeu. Porque enquanto eles construíam tronos temporários, tu construías alicerces. Enquanto eles corriam atrás do sucesso, tu estavas a criar raízes. E o que está a chegar para ti não será abalado, porque não foi construído com base em exageros. Foi construído no céu. Tu foste fiel no fogo. Agora estás pronto para a graça. E nada, nem ninguém pode impedir o que foi designado para o teu nome. Tu não chegaste até aqui para ser abandonado. Tu chegaste até aqui para ser coroado. O que é incrível é que a virada nem sempre vem acompanhada de celebrações. Às vezes, ela aparece silenciosamente.
uma ideia, um encontro, uma porta aberta que você nem esperava. Mas você saberá quando ela chegar, porque ela se encaixará em você como uma chave em uma fechadura. Ela fará com que tudo o que você passou faça sentido. Você deixará de ressentir a dor e começará a vê-la como a coisa que o qualificou. O mundo pode pensar que tiveste apenas sorte, mas tu saberás a verdade. Foste testado, foste provado, e agora estás a ganhar confiança. O céu não abençoa por acaso. Ele abençoa aqueles que mostraram que podem carregar o peso sem deixar que ele os esmague. E tu, sim, tu, estás prestes a carregar mais do que jamais imaginaste. Não apenas riqueza, mas sabedoria. Não apenas influência, mas impacto. Não apenas bênçãos, mas responsabilidade. E tudo isso levou a este momento em que tudo o que estava preso dentro de ti finalmente recebe permissão para ganhar vida. Há uma mudança a acontecer, e não é sutil, não é pequena, é global. É uma transferência, uma inversão divina de papéis. O que antes pertencia àqueles que abusaram do seu poder, agora está a ser entregue àqueles que foram refinados na humildade. Não se trata de vingança, mas de justiça. Trata-se do timing divino. Trata-se do momento tão esperado em que o que foi guardado para os fiéis finalmente encontra os seus legítimos donos. Tu sentiste a agitação. Tu sentiste a mudança. As oportunidades que estão a surgir agora não são apenas coincidências, são confirmações. Confirmações de que tu entraste em alinhamento. Confirmações de que a tua obediência não foi em vão. A transferência não está a chegar, já está aqui. Portas estão a abrir-se em salas onde ainda nem entraste. O teu nome está a ser mencionado em espaços que nem sabias que existiam. E a parte louca, não foste atrás disso, simplesmente tornaste-te isso. Porque esse é o segredo de que ninguém fala. O verdadeiro poder não está na busca, está na preparação. Enquanto os outros corriam à frente, tu estavas a preparar-te. Enquanto os outros atuavam, tu estavas a transformar-te. E agora estás a entrar numa época em que tudo faz sentido. As lutas, os desvios, a solidão, tudo foi um treino para o que estás prestes a carregar. Porque este próximo nível não é só sobre ti, é sobre todos os que estão ligados a ti. Foste escolhido para liderar a mudança, para receber o que outros perderam, para quebrar barreiras que antes pareciam paredes. E isso não é arrogância, é alinhamento. Não estás a tirar algo que não te pertence, estás a entrar no que sempre foi teu. A transferência divina não é uma esmola, é uma entrega. E a única qualificação é a tua disposição para recebê-la com as duas mãos e um coração humilde. Essa transferência é multidimensional. Não se trata apenas de finanças, trata-se de território, influência, perspicácia, inovação. Onde outros veem problemas, tu vês possibilidades. Onde outros recuam, tu te ergues. É por isso que estão a confiar em ti agora. Não porque és o mais barulhento, não porque és o mais chamativo, mas porque provaste que as tuas mãos podem lidar com mais. Não fizeste concessões para chegar aqui. Não manipulou, não fingiu, caminhou com integridade, mesmo quando isso lhe custou tudo. E agora, o custo está a transformar-se em dinheiro. O sacrifício está a tornar-se oferta. A espera está a dar origem a maravilhas. E o que está para vir parecerá surreal, mas não será surpreendente, porque no fundo, o seu espírito sempre soube que este momento chegaria. Só precisava de sobreviver ao deserto o tempo suficiente para vê-lo. Portanto, não te encolhas, não duvides, não te diminuas para que os outros se sintam confortáveis. Nunca foste feito para te encaixar no molde deles. Nasceste para quebrá-lo.
Nasceste para te elevares em lugares com os quais os teus antepassados apenas sonharam, para te sentares em mesas que o teu eu passado nem sequer conseguia imaginar, para criares ondas que se propagam através do tempo. E tudo isso, cada momento, está a acontecer agora. Tu és a mudança. Tu és a mudança. Tu és o cumprimento de uma promessa que o céu fez há muito tempo. E nenhuma força na terra pode impedir o que já está escrito a teu favor. Já esperaste o suficiente. Já duvidaste de ti mesmo por tempo suficiente. Tu jogaste pelo seguro, encolheste-te para te encaixar e te tornaste pequeno para o conforto dos outros. Mas essa versão de ti já não serve à missão que nasceste para cumprir. Chega um momento na jornada de cada pessoa escolhida em que a preparação termina e o posicionamento começa, e esse momento para ti é agora. Esta não é a época para hesitar. Este é o momento para ser ousado. Tudo o que sobreviveste, cada cicatriz que carregas, cada perda que pensaste que te destruiria, construiu a base de que precisas para ascender a uma nova identidade. Não és quem eras há um ano, há um mês, nem mesmo há um dia. Uma mudança ocorreu. A versão antiga de ti era necessária para sobreviver, mas agora estás a entrar na versão que foi projetada para a liderança, para a riqueza, para o legado. O mundo ainda não viu toda a força de quem tu és quando deixas de pedir desculpa pela tua grandeza e começas a assumi-la plenamente. Não estás a ascender para ser melhor do que os outros. Estás a ascender porque foste escolhido para mostrar aos outros o que é possível. Quando as pessoas olharem para a tua vida, não verão apenas sucesso. Verão a prova do timing divino, da fé incansável, da graça milagrosa. Não foste chamado para ter sucesso silenciosamente, foste chamado para ter sucesso com propósito. E o propósito não sussurra, ele ecoa, ele sacode salas, ele acorda pessoas, ele quebra padrões geracionais. Não precisas de outro sinal, outro sermão ou outra confirmação. Tu és a confirmação. Tu és a resposta à oração que alguém está à espera. Isso significa que a tua ascensão não é apenas para ti. É para todos que estão a observar, a perguntar-se se ainda é possível vencer sem vender a alma. E agora, ao entrares neste novo nível, lembra-te disto. Não precisas de te explicar. Deixa a tua transformação ser a prova. Deixa a tua elevação falar mais alto. As pessoas vão notar, elas vão ver a diferença. Não porque lhes disseste, mas porque a tua presença mudou a atmosfera. Portanto, não te contenhas. Este é o teu momento de entrar em salas que antes te intimidavam e perceber que elas nunca foram grandes demais. Tu estavas apenas à espera de crescer para elas. Este é o teu momento de tomar decisões com base na visão, não no medo. Este é o teu momento de investir em ti mesmo como acreditas na vocação da tua vida. Tu não estás apenas a ascender, estás a ser revelado. O mundo está finalmente a perceber o que o céu sempre soube sobre ti, e não precisarás implorar por apoio ou buscar aprovação. Quando agires com autoridade divina, as portas certas se abrirão. As pessoas certas se alinharão e os recursos certos fluirão. Esse é o poder de um escolhido que disse sim ao chamado. Tornas-te magnético, tornas-te inegável, e nada pode parar o que já está em movimento. Agora é a hora de aceitar isso plenamente, não parcialmente, não condicionalmente, mas com todo o seu coração. Pedi sinais, e este é um deles. Perguntaram-se se realmente foram escolhidos, realmente chamados, realmente destinados a mais. E a resposta é sim, sim e sim novamente. Não foram colocados nesta terra para simplesmente existir. Foram colocados aqui para prosperar, para liderar, para transbordar.
E se isso parece grande demais para ti, ótimo. É assim que sabes que é divino. O céu nunca dá visões pequenas a grandes espíritos. Recebeste um sonho que te assusta porque ele foi feito para te expandir, para te fazer crescer, para trazer à luz todo o teu potencial. Esse sonho foi plantado em ti porque és a pessoa que tem o coração, a força e a coragem para realizá-lo. Pare de pedir permissão para ser grande. Pare de diminuir a sua luz para pessoas que se sentem mais confortáveis na escuridão. Pare de dizer a si mesmo que não está pronto. Estar pronto não é um sentimento, é uma decisão. E começa no momento em que escolhe aceitar o que sempre foi verdade. Você foi escolhido. Não por sorte, não por privilégio, não por conexões, mas porque tem um espírito que não pode ser duplicado. Tens ideias que não vieram dos livros. Tens instintos que não podem ser ensinados. Tens uma vantagem na vida que ninguém pode tirar de ti. E está na hora, já passou da hora, de parares de questionar o que já foi confirmado. Aceita a tua vocação. Aceita a tua genialidade. Aceita a tua singularidade. Aceita a tua abundância. Aceita o facto de que o céu te marcou para ser milionário, não por vaidade, mas pelo impacto que causarás. Não estás aqui apenas para ficar rico. Estás aqui para te tornar um rio que corre pela tua comunidade, pela tua família, pela tua geração. E esse tipo de fluxo não acontece quando se joga pequeno. Acontece quando se recebe plenamente o que foi dado, quando se deixa de fugir e se começa a construir com isso. Então, deixa o mundo falar. Deixa os céticos sussurrarem. Deixa os escépticos rirem. A tua riqueza não será ostensiva, mas será inegável. A tua influência não será forçada, mas será sentida. E a tua ascensão será tão inegável, tão poderosa, tão guiada, que mesmo aqueles que te descartaram não terão escolha a não ser dizer: tinha que ser Deus. É isso. Este é o ponto de viragem. O momento em que deixas de esperar e começas a saber. O momento em que deixas de pedir e começas a reivindicar. O momento em que deixas de esperar e começas a caminhar. Não precisas de lutar pelo que já te foi designado. Basta alinhares-te com isso. Basta agires como se já fosse teu. Porque a verdade é que é. O céu já escreveu o teu nome no próximo nível. Tudo o que tens de fazer é aceitar. Não um dia, não quando for conveniente, não quando fizer sentido. Aceita agora.